Amados irmãos, eu não quero hoje estender muito, nós temos ainda a Santa Ceia do Senhor, mas abra a palavra de Deus no Evangelho de Nosso Senhor Jesus, segundo Lucas, capítulo 2. Nós vamos ler alguns versículos. Vamos ler hoje do 9 ao 14. Penso que não vai dar para toda essa perícope. Do 9 ao 14, Lucas 2, 9 a 14. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Senhor, tenha misericórdia de nós, aplica a Tua palavra em nosso coração, nos ajude na compreensão das sagradas letras, e que o Senhor aplique a Sua palavra de forma que possamos compreendê-la e que ela faça diferença e mudança no nosso coração. Para a glória do Senhor, em nome de Jesus, o Teu amado Filho. Amém. O ano passado, a Marli ganhou um aparelho eletrônico até bem conhecido, chamado Alexa. E eu estava essa semana escrevendo o sermão, estudando, e a Nathalie estava em casa, e a Nathalie dizia: Alexa, canta este louvor. Aí ela tocava aquele louvor. Não. Antes de terminar, ela dizia: não, esse não, vamos mudar outro. Aí ela mudava. Depois ela dizia: não, mais baixo. Depois ela dizia: um pouco mais alto. Não, aquele outro. E eu estava ali estudando, aquilo estava incomodando. Aí eu falei: Alexa, stop. Eu falei: Nathalie, até a Alexa vai ficar chateada com você desse jeito. Aí a Alexa disse: não vou ficar chateada, eu amo servir. Eu falei: acho que a Alexa é crente. Irmãos, nós vivemos em guerra. Não é só a guerra religiosa no Oriente Médio, é a guerra em muitos lugares. Tem guerra na África, tem guerra na Ucrânia, e agora estão querendo arrumar uma bem aqui do nosso lado. Mas guerra tem em todos os lugares. As guerras declaradas e as guerras veladas. Há uma guerra urbana nesse país. No Rio de Janeiro nem se fala. Não só no Rio de Janeiro. A manchete dessa semana é que no nosso Amazonas tem 4 facções em disputa pelo território amazônico, e de que muitas pessoas morrem num alto índice de violência no nosso estado. Não só isso, a guerra em casa. Às vezes a guerra é entre o marido e a mulher, entre os pais e os filhos. E quando o ser humano, ele vive tanto em guerra, que às vezes ele guerreia com ele mesmo. Não tem com quem brigar, ele briga com ele. É um ser inconformado. E às vezes nos estressamos por coisas tão pequenas, que não vale a pena o estresse. Mas isto acontece. Há guerras eclesiológicas, há guerras denominacionais, há guerras filosóficas, há uma guerra psicológica, há uma guerra na mídia, há guerra em todos os lugares. Há uma guerra espiritual. Nesses dias, 40 dias de oração e jejum, muitos irmãos relataram que foram dias de grandes lutas, de guerra espiritual. Nós não podemos ignorar que estamos
em guerra. No período que foi escrito, que Lucas escreveu, o mundo estava em guerra. Depois do Império Grego, o Império Romano tomou conta da Palestina. Havia uma intervenção militar. Ser judeu naquele período era horrível, porque eles não tinham a liberdade, mas Roma prometia a Pax Romana. A Pax Romana é que as pessoas tinham liberdade de crer e de fazer, desde que era governada pelo Estado. É por isso que Jesus disse: se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vá com ele 2. Porque um soldado ou um líder militar romano poderia obrigar qualquer cidadão a levar uma mochila ou um peso por 1 milha. Então imagine, você chegando em casa cansado, um militar te encontrava e dizia: leva aqui as minhas armas. E você tinha que ir calado por 1 milha, mesmo que a direção fosse outra. E Jesus disse: se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Se você já pensou? Depois de quase 1.500 metros, quase 1,5 km, né? 1.600 metros, pouco mais de 1,5 km, vou levar mais um tanto deste. Era para o soldado olhar e dizer: tu é doido, é? Era para você dizer: não, é porque Cristo Jesus me ensinou sobre a verdadeira paz. A verdadeira paz não tem a ver com as circunstâncias, não tem a ver com os tratados de paz. Vocês veem que de vez em quando alguém está fazendo um tratado de paz, uma proposta de paz na ONU, ou em algum outro sistema de governo ou representatividade, e que a paz não acontece, e que os políticos prometem paz, e que nós ficamos com medo de sair dentro de casa. O mundo está em guerra. Às vezes as pessoas ficam chateadas por coisas mínimas, porque faltou a cereja do bolo, porque o garçom demorou 5 minutos a mais, porque não foi a contento aquilo que eu pedi, porque não é do meu jeito, eu não gostei. E aí então nós somos vingativos. O ser humano é vingativo. É mais ou menos assim: não foi do meu jeito, pode deixar, vai pagar caro. Sem falar nada, as pessoas vão apertando, praticam a indiferença, falam mal dos outros. E se você não concordar com o sistema, mesmo religioso, esse sistema torna perseguidor e cria narrativas falsas para destruir a reputação de quem discorda. O mundo está em guerra. Agora, a guerra não começou em Lucas e nem nos nossos dias. A guerra começa lá em Gênesis, quando o ser humano resolveu discordar de Deus. O Senhor Deus criou o Éden, colocou o ser humano para adoração. Como era a adoração? A adoração era a adoração da obediência. Deus todos os dias vinha conversar com o homem. O homem ouvia a palavra de Deus, era instruído pela palavra de Deus e era abençoado em um local chamado Éden, de prazer. E Deus ainda fez o dia para o descanso, mas em vez do homem descansar, foi pecar, ouvindo a serpente, num fake news diabólico, que o homem, se conhecesse mais o mal e o bem e o mal, porque o bem já conhecia, mas se tivesse mais conhecimento do mal, seria igual a Deus. E tem um monte de gente querendo ser Deus. Tem outros que têm certeza que são, e por isso acham que podem fazer tudo do seu jeito. Desde aquele dia que o homem pecou,
desobedecendo a palavra de Deus, e não conformidade com a palavra de Deus, o homem está em guerra com Deus. O homem não aceita Deus, porque o homem não quer aceitar controle. Foi agora há pouco nós ouvimos aqui, o Mauro falou sobre que a adaptação das escrituras que alguém pensam. Nós queremos um cristianismo do nosso jeito, uma igreja que nos agrade. Nós queremos uma pregação que não nos ofenda contra os nossos pecados, porque nós queremos que Deus se adapte à nossa vontade, o nosso tempo moderno, a nossa cultura, porque nós não queremos se submeter à palavra de Deus. O homem está em guerra. Não só o homem é a mulher. Você vai ver quando o Senhor disse para a mulher que o teu marido te dominará. Até ali o homem só dominava animais. E o desejo será para o teu marido, no original, não é desejo bom, é desejo ruim. É que ela vai resistir ao comando do que ele vai querer mandar. E esta é a briga de homem e mulher querendo mandar. Homem querendo entender mulher, que não dá para entender, e nem mandar. E a mulher, sutilmente dizendo ser submissa, quer que o homem faça o que ela gostaria, e vira uma briga dentro de casa, uma confusão. E o que nós fazemos? Nós apresentamos as nossas razões. É que nem os nossos netinhos. Foi ele que mexeu comigo. E eu entro na brincadeira e mexo com eles e digo: vovó, foi ele que mexeu comigo. A gente sempre tem uma desculpa. Foi por causa disso, foi por causa daquilo. E assim perdemos a paz. Mas a guerra contra Deus é um péssimo negócio. Por isso que Paulo vai dizer aos Tessalonicenses, no capítulo 4, que se alguém tentar conquistar uma pessoa sem poder corresponder, Deus é vingador. Você já pensou? Se os nossos pecados nos fazem inimigos de Deus. Por isso que nós afirmamos que Deus nos salvou para Ele. Nós fomos salvos para Deus. Nós fomos salvos por Deus. E nós fomos salvos de Deus. Porque Deus é santo, santo e santo. E nós somos pecadores, pecadores, pecadores. Incompatível. Como pode um Deus santo andar com um sujeito pecador? Agora há pouco falamos, somos pecadores. Como que isso é possível? Aí alguém diz assim: Deus não ama o pecado, Deus ama o pecador. Onde está escrito isto? Deus não ama o pecador coisa nenhuma. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo que nele crê, quem nele crê é santificado, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque o homem vai perecer. Salmos 90 diz que nós somos consumidos pela ira do Senhor todos os dias. É por isso que somos mortais, porque o salário do pecado é a morte. Envelhecer não é uma opção. Envelhecer com saúde é uma opção e um exercício. Mas todos nós envelhecemos, porque o pecado, ele está debaixo da ira de Deus. Por que que nos céus seremos guardados e preservados para vivermos para sempre com o Senhor? Porque não terá pecado. É o pecado que acaba com a gente. E nós pecamos até enganando a nós mesmos. É muito fácil chegar àquela conclusão que eu sou a vítima, que todos estão contra mim. E aí o que a gente faz? A gente revida, toma. É do tipo de marido e mulher que discute e a esposa não quer fazer o barraco, não quer discutir, bota o homem para dormir na sala, pronto. E assim nós vamos vingando aos poucos, aos poucos. E sabe qual é a impressão que a gente tem?
que fazendo isso a gente está aplicando justiça, mas isso destrói a gente, porque o coração fica azedo, porque o mal toma conta. Foi o que o Senhor disse para Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Caim queria ser aceito, mas se procederes mal, o pecado jaz à porta. Você já percebeu que o diabo é estrategista? Ele tenta derrubar em você naquilo que você gosta. Eu não tenho problema com bebida, então ninguém oferece. Não tem dificuldade com isso. Mas quem tem problema com bebida, é só chegar no local, alguém oferece. O diabo oferece a primeira de graça, e a segunda já é a desgraça, mas ele sabe te pegar. E você já percebeu que quando parece que você é mais forte naquela área, ele muda e ataca na outra? Que vez é alguém que te aborrece em casa, tem vez que é no trabalho, tem vez que é no trânsito, tem vez que é um próprio crente, e às vezes é o pastor. E nós queremos as coisas assim, tem que ser assim, porque eu estou no centro do mundo e as coisas orbitam à minha volta. Mentira. Ninguém é dono de ninguém, ninguém controla ninguém. É uma bobagem o homem achar que vai mudar a mulher e a mulher achar que vai mudar o homem. Os dois vão ficar perdidos, porque quem muda o homem é só Deus. Quando nós aprendemos a compreender o outro, a respeitar o outro, a viver a humanidade em amor e em gratidão, nós entendemos Cristo. Entender Cristo não é simplesmente se falar que é cristão e comemorar o Natal dia 25 de dezembro, que quando na verdade Jesus não nasceu 25 de dezembro. Nós não temos a data exata, mas que importa a data? Importa que ele nasceu aqui, ó. E se ele nasceu em você, você tem que ser parecido com ele. O nascimento do Senhor Jesus muda a história. A Bíblia diz que nós fomos transformados um novo homem por causa de Cristo. Você sabe o que é um novo homem? Um novo homem não é um homem novo, é uma pessoa diferente. Mas eu sou assim mesmo, eu nasci assim, sempre vou ser assim. Não entendeu Jesus. Você não merecia, mas ele proclamou a paz. Então você não pode ser do jeito que você achava que tinha que ser. Quem disse que você tem que ter razão, cristão? Você tem que ter Jesus. Você viu que Jesus nunca falou que tinha razão? E ele tinha. Se ele falasse para Pilatos: eu tenho razão, você está errado, vou mandar um exército dos céus acabar com vocês, ia acontecer. Ele contou isso, mas ele não fez. O texto nos mostra o seguinte: Lucas nos relata que quando Jesus nasceu, o anjo do Senhor, um anjo do Senhor, é o que representa a presença do Senhor, desceu e a glória do Senhor brilhou, e os pastores ficaram com medo. Gente, um anjo do Senhor, leia na Bíblia o anjo do Senhor. O anjo do Senhor não vem na terra para conversar com qualquer um, não. Falou com Abraão. O anjo do Senhor destruiu o exército de Senaqueribe. Revelou para Daniel. O anjo do Senhor não fala com qualquer um, falou com um pastor. Os pastores de ovelha nesta época eram considerados pessoas da mais baixa categorização da categoria social. Por que esse anjo não foi no palácio? Ou então deveria ter procurado um rabino, ou um saduceu, um fariseu, ou sinédrio talvez. Ele procurou um homem no campo. Estava se cumprindo o que ele é.
Ele foi moído pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Os prisioneiros foram libertos da escravidão, da morte e do pecado. Isaías, capítulo 9, versículo 6, diz que ele é o príncipe da paz. O nascimento de Deus é Deus se fazendo gente, se fez carne, sem nunca deixar de ser Deus. Ainda que aos Filipenses diz que ele se humilhou a si mesmo, e alguns acham que humilhar a si mesmo é que ele deixou de ser Deus. Ele não tem como deixar de ser Deus. É que ele se fez gente no nosso lugar, mas nunca pecou, é perfeito. Então, o momento é especial, é a encarnação do que João diz no capítulo 1. Mas contar isso para pastores? Por quê? Porque não contou para alguém importante? Deveria ter falado com Nero. Mas o anjo falou para aqueles homens que tinham temor no coração. Isso é importante. Temor, reverência ao Senhor Deus. Isso é importante. É mais importante do que sucesso. É mais importante do que apresentação. É mais importante do que o personagem. É temor. E aí diz que o anjo fala: não fique com medo. Eu trago boa nova, evangelho. Boa nova é evangelho de grande alegria. O evangelho é grande alegria. O evangelho não é uma péssima notícia. Eu vejo que às vezes as pessoas vão evangelizar e elas parecem que têm medo de falar de Jesus, ou vergonha, ou querem falar alguma coisa horrível. Mas o evangelho é boa notícia. Qual é a boa notícia do evangelho? E eu vou precisar ser sucinto, porque o texto ele é mais profundo do que o tempo que nós temos para estudá-lo. Mas a boa notícia é que nasceu na cidade de Davi o rei, o Salvador. Jesus é rei e Salvador, que é Cristo, o Messias, e é o Senhor. Então ele é rei, Salvador, Messias e Senhor. Ele é Senhor da sua vida? Ou apenas alguém que resolve o seu problema? Às vezes as pessoas querem um Jesus que esteja trabalhando no McDonald's e que mande logo o lanche e não demore. O Senhor não é o dono do McDonald's. É aquele que o universo orbita a palma de sua mão, de que o homem coloca os melhores telescópios e não consegue enxergar o outro lado. Ele é o Senhor e nós o adoramos. A notícia boa é que tem um sinal: vão encontrar a criança em uma manjedoura. A manjedoura, nós normalmente ocidentais temos como uma coisa assim muito pobre. Jesus nasceu na manjedoura. É verdade. Os orientais tem a ver com aconchego, porque os animais nasciam perto dos humanos. Era um local mais quente. Jesus nasceu em um relacionamento, ainda em um lugar muito simples, mas ele nos traz conforto, ele nos traz esperança. E agora, subitamente, apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial. O que é uma multidão da milícia? É uma multidão do exército. Se um anjo destrói um exército, imagine uma multidão. Essa multidão teria poder para explodir o universo. Eram soldados temidos. O exército de Deus apareceu e disse: glória a Deus nas maiores alturas. O exército não veio para matar os pastores. Ele veio para dizer algo que é muito importante: o fim de todo homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Glória a Deus! Todo ser que respira, dê glória a Deus.
Mas o ateu não glorifica a Deus, glorifica porque ele existe. Todo ser que existe glorifica a Deus, mas ele não crê, mas ele existe para a glória de Deus. E um dia chegará diante de Deus para prestar-lhe contas. O ser humano não é autônomo como imagina ser. A nossa autonomia de paz é quando nós seguimos a Jesus e não quando nós queremos as coisas do nosso jeito. Por isso que nós precisamos crescer na fé. No dia do velório do pastor Caio, pastor Frederico deu uma palavra e disse: é hora de deixarmos de sermos meninos, precisamos agir como homens de Deus. Referindo-se ao pastor Caio como um homem de Deus, aquele que estava no caixão, mas um homem de Deus. Meus irmãos, às vezes nós cristãos agimos como meninos, mimados, ficamos chateados porque as coisas não foram do jeito que nós gostaríamos. E nós precisamos entender que adorar a Deus é um privilégio, é um prazer, é uma honra. Buscar a Deus é bom demais. Você viu agora há pouco o Ítalo aqui cantando, chorando, a Claudinha lá atrás em lágrimas. Eles não ganham um centavo para cantar aqui, mas eles estavam sentindo a presença do Senhor, e não só eles, como todos nós. E é um privilégio. Tem gente que sai longe da nova cidade, cidade nova, Puraquequara. Tem gente que vem longe, num lugar desse, e que às vezes não tem energia e parece deserto. E agora temos um grupo que veio lá do São José. Sabe por que eles vieram aqui? Assim como você, para adorar a Deus. No culto público, para adorar junto, para ver a adoração no semblante do outro, para ver o outro louvando também e se alegrar e dar glória a Deus. Glória a Deus nas maiores alturas. Só Deus está nas maiores alturas. Nenhum homem está em altura nenhuma, mesmo que suba num tijolo ou num palco ou numa escada, mesmo que suba numa espaçonave, ele sempre estará embaixo, porque é mortal, é ser humano. E como disse esses dias o nosso querido Paulo Amorim, falou: quer ver como é o ser humano? É só ficar sem tomar banho, vai perceber o que é, vai feder. Ser humano, grande é o Senhor, glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens. Nos céus, glória, na terra, paz. Você quer ter paz? Glória a Deus. Mas se você tirar o foco da glória de Deus e achar que você merece um pouquinho dela, você perde a paz. Porque a paz não é uma proposta, é um tratado. Deus é que dá a paz. E como Ele fez para dar a paz? Ele deu o Filho dele. Porque se Ele não dá o Filho dele, nós estávamos condenados ao inferno. Mas no tratado da paz, ele diz: paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. A quem ele quer bem. Eu e você estávamos perdidos. Ele veio ao nosso encontro. Ele nos chamou. Há poucos dias eu fui chamado para participar da divulgação do livro do Ronaldo Lidório, que chegará, se Deus quiser, quarta-feira. E a leitura que eu fiz, o Ronaldo criou uma cena, e a cena que eu li do livro é que o rei resolveu visitar uma cidade e tinha um órfão em um beco, e o rei aproximou para aquele lugar imundo e sujo, e o filho do rei apontou que aquele era o menino, correu, abraçou o menino. O rei tirou a capa, abraçou, colocou naquele menino, saiu abraçado com o menino, e o exército acompanhando, e o menino não entendeu nada. E o menino entendeu, perguntou: por que eu?
E o rei disse: você é da minha família, porque eu te escolhi. Você sabe por que você foi salvo? Porque Deus te escolheu, porque Deus te amou. Aos homens a quem Ele quer bem. Qual é o tratado da paz? Qual é a proposta desta paz? Qual é o objetivo desta paz? O objetivo da paz é você ter paz em Deus, é ter paz consigo mesmo. Então não fique murmurando, não fique reclamando da vida, e nem fique pensando que o mundo vai acabar amanhã e você é vítima. Não! Você é luz do mundo e sal da terra, herdeiro em Deus e co-herdeiro em Cristo Jesus. E o preço da paz? O preço da paz é que o menino nasceu para morrer. Quando nós estamos aproximando do Natal, nós não podemos esquecer, senão nós vamos fazer mais um Natal comercial, de comprar presente e gastar dinheiro. Não tem problema gastar, tem muito, gaste à vontade, dê presente para todo mundo, mas o Natal é muito mais do que dar presente, é receber o presente, é fazer do seu coração a manjedoura, é fazer da sua alma uma dedicação e dar glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É este avivamento natalino que nós precisamos, de voltar às Escrituras e dizer: Deus, obrigado, porque o Senhor me encontrou, porque o Senhor veio ao meu encontro, porque agora eu tenho paz no coração, porque o Senhor me quer bem. Mas tem gente que não gosta nem dele mesmo, como vai gostar dos outros? Meus irmãos, todos os dias você vai ter N motivos para reclamar, todos os dias, para ficar chateado. Esse dia nós estávamos na oração, tem uma oração terça-feira, 5 horas da manhã, quem quiser participar, o Francisco convida. E aí ele estava falando, depois, acho que foi o Feijão que falou lá no café, que quando ele chega no trânsito e o trânsito para, não dá para dirigir, ele começa a orar. Olha que boa alternativa, né? Melhor do que ficar estressado, né? Quando a gente entende que o que Jesus fez por nós, então nós nos entregamos mais a Ele. Tenha paz consigo mesmo, tenha paz com os outros. Fica brigando não dá para ficar com autocomiseração, com autopiedade, não dá. Nós não temos mais tempo para isso, meus irmãos. Jesus está para voltar. Que o seu coração e o meu coração esteja cheio da paz de Deus. Mesmo que alguém queira brigar com você, saia fora. Esses dias um colega muito querido me telefonou para falar um assunto tão desnecessário. E ele disse: olha, pastor, estava conversando com um fulano sobre o senhor. Eu falei: mas quem mandou? Ele disse: mas sabe o que ele falou? Eu falei: não quero saber. O que o senhor quer com isso dizer? Eu falei: que tu é fofoqueiro, está perdendo teu tempo. Você não precisa ficar ouvindo coisas ruins, precisa? Não fale coisa ruim porque alguém falou coisa ruim. Ora, se o outro erra, deixa o outro errar sozinho, só vai dar conta quem fala, então fique quieto. Dedique-se ao Senhor. Nós precisamos de crentes que estejam mais voltados a adorar a Deus do que levar vantagens. Que o teu coração nesta noite, e preparado agora para a Santa Ceia do Senhor, que o apóstolo Paulo nos chama a esta reflexão. A pergunta é: como está o seu coração? Não é o que você faz, porque às vezes você pode fazer uma coisa boa pensando em coisa ruim. Você pode fazer uma coisa pensando em levar vantagens, em achar algum direito, ou ser promovido de alguma forma. Tudo bobagem, tudo bobagem. Daqui a alguns anos ninguém vai lembrar o que você fez, mas não vão esquecer o que Jesus fez. Então toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Por isso Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: esse cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque
porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Você está anunciando a morte? Você comunica Jesus? Você fala de Jesus? Você vive Jesus? Ah, meus irmãos, nós precisamos de crentes cheios do Espírito Santo. Não dá para perder tempo com bobagem. Nós estamos chegando nos últimos dias. Você percebe que as guerras estão aumentando, que as catástrofes estão aumentando, que há uma convulsão social e eclesiológica. Não podemos perder tempo com bobagem. Mas e se cair 1.000 a um lado e 10.000 ao outro? É uma tragédia. 1.000 de um lado, 10.000 do outro, é uma tragédia. E o que eu vou fazer? Mesmo assim eu continuarei no Senhor. Fecha os teus olhos. Pai eterno, obrigado por esta noite. Obrigado pela sua palavra. Obrigado pelo seu amor gracioso, Senhor. E que o Senhor fale ao nosso coração. Que nosso coração seja igual ao teu. Sem mágoas, sem ressentimento, sem ódio, sem vingança, sem querer que as coisas sejam do nosso jeito, mas que seja do teu jeito, seja feita a tua vontade. Perdoa os nossos pecados em Cristo Jesus. Amém.